Bom, então dando continuidade ao nosso estudo na aula de hoje, nós vamos entrar agora na propriamente alguns atributos químicos do solo, né? Nós falamos na parte anterior de acidez, e agora nós vamos falar de capacidade de troca catiônica, ou também conhecido como CTC, ou capacidade de troca de cátions, tá? Bom, é importante lembrar que os elementos no solo, eles estão nas formas de íon. E os íons, quando são de carga positiva, nós chamamos eles de cátions. E os íons, quando estão com cargas negativas, nós os chamamos de ânions. Tá? Então, os elementos eles podem estar no solo, tanto na forma, né, de cátion, que é o caso aqui do amônio, do potássio, do cálcio, tem carga positiva, ou pode estar na forma de ânion, que tem cargas elétricas negativas, como é o exemplo aqui do nitrato e do cloreto. Tá? O sistema coloidal do solo, que são as frações menores do solo, né, são frações, para vocês terem ideia, menor que 1 micra. 1 micra é 0,001 milímetro. Então, são partículas que têm diâmetro menor do que 0,001 milímetro. Esse é o sistema coloidal. Nessa fração do sistema coloidal é onde nós encontramos as cargas negativas na fração sólida do solo. E quem faz parte dessa fração sólida mais diminuta dos solos? São as partículas de argila e as partículas de matéria orgânica. Então, essa fração apresenta carga elétrica negativa, né? Então, nós temos os ânions e os íons, cátions e ânions. E lá na fração do solo, fração sólida, nós temos as cargas elétricas negativas. Então, essas cargas elétricas negativas que estão na superfície dessa fração sólida do solo, composta pela argila e matéria orgânica, ela atrai os elementos que têm carga positiva, conhecido como cátions. Tá? Então, funciona como o exemplo mostra aqui, como um ímã. Né? O positivo atrai o negativo atrai o positivo. Então, quando a gente fala da capacidade de troca catiônica, o que é? É a capacidade que o solo tem de trocar cátions. Né? De uma forma mais simples, é a quantidade de carga negativa que o solo tem. E por que isso é importante? Porque quando as cargas negativas, elas funcionam como que um reservatório de nutrientes para o solo. Então, se eu tenho um solo que tem uma elevada CTC, ou uma grande quantidade de carga negativa, e eu faço uma adubação com potássio, com cálcio e com amônio, né, o solo tem uma maior capacidade de reter esses elementos e que vão sendo posteriormente, lentamente sendo liberados para as plantas. Então, é um atributo de fertilidade do solo, de atributo químico, e quanto maior a CTC, melhor é para o manejo da fertilidade do solo. Ok? Então, dando sequência aqui, aqui está uma fração sólida, imagina que uma partícula do solo, né, faz parte da fração sólida, e as cargas negativas, elas estão na superfície dessas partículas. Então, os cátions, ou os elementos de carga positiva, eles são retidos, né, nessas cargas negativas. Então, é o oposto, né, se atrai. E os elementos que têm carga negativa, né, eles são repelidos e vêm para a solução do solo. Um solo que tem baixa quantidade de carga negativa, o que acontece? Na prática da calagem ou da adubação potássica, por exemplo, o elemento ele não tem espaço para ele ficar retido, então ele fica todo dissolvido na solução do solo, né, estando mais propenso a perda por lixiviação. Então, aqui algumas características, né, de um solo que tem um maior teor de argila, uma maior CTC.
e um solo que tem um menor teor de argila, uma menor CTC. Tá? Então, maior teor de argila, né? Solos com alta CTC tem um maior teor de argila, tem um maior poder tampão, que foi explicado, né, nos slides anteriores, na parte 1. Né? Então, por isso precisam de mais calcário para corrigir o pH. Tem uma maior capacidade de reter nutrientes, porque tem mais carga negativa. E tem um maior teor de argila, e por isso tem uma maior capacidade de retenção de água. Em contrapartida, solos que têm baixa CTC, né, eles têm menor teor de argila ou alto teor de areia, né, por isso tem uma maior lixiviação ou perda de nutrientes, aqui nitrogênio e potássio. Precisa de menos calcário para corrigir o pH. Qual que é a diferença? Né? Ele precisa de menos calcário, porém em aplicações mais frequentes. No caso do solo que tem uma alta CTC, uma maior quantidade de calcário, porém, né, o intervalo entre as aplicações é maior, se aplica em uma menor frequência, tá? Uma baixa capacidade de retenção de água. Alguns fatores que afetam a capacidade de troca catiônica. Quantidade de argila, como nós vimos no slide anterior, o teor da matéria orgânica, porque esses dois aqui, argila e matéria orgânica, são neles que estão as cargas negativas. Então, quanto maior o teor de argila e maior o teor de matéria orgânica, maior a quantidade de carga negativa. Maior quantidade de carga negativa, maior capacidade de reter cátions. Né? Espécie de argila, existem argilas de proporção 2:1 e argila de proporção 1:1. Né? A argila de proporção 2:1 são argilas que se expandem quando absorvem água, e elas têm uma superfície específica maior, né? Por isso elas têm uma maior quantidade de carga negativa. Superfície específica também afeta, ou seja, quanto menor a partícula, maior a sua superfície específica. Então, maior a quantidade de carga negativa. E o pH do solo também. Como nós vimos lá nos slides de acidez, existem cargas que são dependentes de pH, né? Cargas negativas. Então, quando eu elevo o pH, eu neutralizo o alumínio e estou liberando cargas negativas. Então, estou aumentando a CTC do solo. Aqui, para nós termos uma ideia, que dois tipos de argila. Uma é a caulinita, que é uma argila que é encontrada em solos mais intemperizados, como, né, solos do cerrado, argila 1:1. Então, tem uma CTC de 4 centimol carga. Quando eu aumento o pH, essa CTC vai para 10, então tem um aumento de 150%. Já a Monte Morilonita, que é uma argila 2:1, encontrada em solos mais novos, ela tem uma CTC bem superior, né? Só que a maior parte das cargas não são dependentes do pH. Mesmo que eu faça a correção, né, eu vou ter um incremento pequeno de cargas negativas. Aqui a capacidade de troca de cátion de alguns elementos, alguns tipos de argila, né? Então a gente vê Monte Morilonita, que é uma argila 2:1, tem uma CTC alta e superfície específica 800 metros quadrados por grama, né? A caulinita, que já é encontrada em solos do cerrado, assim como óxido de ferro e alumínio, tem uma baixa CTC e olha a superfície específica, 3 metros quadrados por grama. Mostrando que a capacidade de troca catiônica, olha aqui, material orgânico umificado, né? A matéria orgânica do solo, e só solos mais intemperizados, né? Com baixa capacidade de troca catiônica. Então, esse slide mostra que é possível nós alterarmos a capacidade de troca catiônica dos solos, né? Se nós fizermos um bom manejo e incremento de matéria orgânica, nós vamos sair de uma condição como essa de caulinita e vamos incrementando a matéria orgânica. Então, nós vamos aumentando, né, a capacidade de troca catiônica do solo. Então, não só a prática da calagem para neutralizar o alumínio, que vai liberar carga negativa, né, e vai melhorar a CTC, mas o incremento da matéria orgânica também pode aumentar a CTC do solo. Existem alguns trabalhos que mostram que
solos do cerrado, que predominam caulinita, óxido de ferro e alumínio, né? A matéria orgânica representa até 80% da CTC do solo. Daí a importância do manejo e conservação do solo, né? Evitar a prática da queimada, o uso desnecessário de grades, né? De implementos agrícolas, porque ao passar o implemento agrícola ou ao queimar, a prática da queimada, nós estamos consumindo esse carbono que está na matéria orgânica e, consequentemente, nós estamos reduzindo a capacidade de troca catiônica dos nossos solos. Tá? Vamos passar adiante. Qual que é a unidade da CTC, né, que é a capacidade de troca catiônica? Ela pode ser expressa em centimol carga por decímetro cúbico ou milimol carga por decímetro cúbico. No caso do estado de Minas Gerais, utiliza-se como padrão centimol carga por decímetro cúbico. O estado de São Paulo já utiliza o milimol, né? Mas o que vem a ser o centimol? Centimol é a milésima, a centésima parte do mol. Então, se nós falarmos assim que 1 mol de hidrogênio é 1 grama, né, porque a massa molar é 1 centimol é a centésima parte desse 1 grama. No caso, é 10 miligramas, como está aqui representado, né? Então, 1 mol é 1 grama e de hidrogênio. Então, um centimol é a centésima parte de 1 grama, que representa 10 miligramas. Tá? Só que no caso, como nós estamos falando de capacidade de troca de cargas, né, nós estamos falando de cátions, cargas, então é centimol carga. Então, é a centésima parte de 1 mol, mas nós consideramos a valência do elemento. Então, no caso, por exemplo, a massa molar do cálcio é 40 e a valência é 2, então é Ca mais 2. E 1 mol equivale a 40 gramas, né, no caso do cálcio. Só que 2 cargas equivale a 40 gramas. Então, quando nós vamos fazer a conversão para centimol carga, nós dividimos 40 gramas por 2 cargas. Então, 1 centimol carga ou 1 mol carga de cálcio equivale a 20 gramas. A centésima parte, né, vai equivaler a 200 miligramas. Então, 1 centimol carga de cálcio é 40, dividido por 2, que é a valência do cálcio, dividido por 100, tá? Que vai dar igual a 200 miligramas. Então, essa é a unidade do centimol, ou seja, é quanto de carga negativa tem e a capacidade que ele tem de reter nutrientes. Então, aqui novamente o laudo de análise do solo. Então, a gente vê que, por exemplo, existem 2 tipos de CTC, que é a CTC, a pH 7 e a CTC efetiva, né? Mais adiante nós vamos mostrar a fórmula deles. Mas o objetivo desse slide é mostrar que a unidade desses elementos, né? Então, o potássio, o cálcio, o magnésio, o alumínio, que são cátions, né? Por que são cátions? São elementos que estão na carga positiva. Se eles são íons de carga positiva, eles são cátions. Então, os elementos catiônicos, né, a unidade é centimol carga. Por quê? Porque eles estão ocupando as cargas negativas da CTC. Tá? Então, aqui no caso, o potássio é 0,52 centimol carga por decímetro cúbico. Tá? O cálcio, nesse caso aqui, tem 4 centimol carga por decímetro cúbico. Tá? Então, a quantidade das cargas negativas disponíveis no solo em um determinado volume, que é o decímetro cúbico, que estão ocupadas pelo cálcio, nesse caso aqui, ou pelo magnésio. Tá? Então, na análise do solo, no laudo de análise do solo, a CTC ela vem expressa, a CTC efetiva, tá? E a CTC APH 7. Então, nós temos aqui a soma de base, CTC efetiva, CTC APH 7, saturação por base, saturação por alumínio. Esses 5 atributos aqui,
eles são calculados, né, em cima dos quantitativos que são determinados por análise. Então, esses valores aqui, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, H mais Al, são valores que são quantificados no laboratório. Em cima desses valores aqui, nós calculamos os atributos químicos, né, nesse caso, esses 5. Dentre esses aqui, nós temos então a CTC efetiva e a CTC-APH7. Tá? Esses 5 aqui são atributos químicos que vão nos dizer o nível de fertilidade do solo. Tá? Então, um exemplo, a saturação por base é quanto das cargas negativas do solo estão ocupadas por base. O que são bases? São nutrientes essenciais para as plantas. Tá? Então, é o potássio, cálcio e o magnésio. Então, para cada cultura, nós trabalhamos com a saturação por base, né, pré-estabelecida em tabela. Então, se eu quero cultivar milho, é uma cultura exigente em cálcio e magnésio, eu trabalho com um V% no mínimo de 60. Se eu quero trabalhar com a braquiária, que já é uma cultura menos exigente, posso trabalhar com V% de 50, às vezes até de 40. Tá? Então, ele é um indicativo da fertilidade do solo. Hoje, os laboratórios de análise de solo, eles têm um programa que eles alimentam, ou seja, pelos equipamentos, eles quantificam o teor dos elementos, jogam na tabela e o próprio programa calcula esses valores. Nós vamos passar para vocês como que esses valores são calculados, para que vocês possam entender, né, quais são os atributos em cada um dessas variáveis que são consideradas. Então, primeiro que nós vamos falar, soma de bases trocáveis. É a soma, né, ela é representada lá na análise de solo por SB e é utilizada, considerado, né, o teor de cálcio, teor de magnésio, teor de potássio. Aqui entre parênteses está o sódio, ele também entra como uma base, porém, como em solos do cerrado é raro identificarmos a presença de sódio, então ele acaba não sendo considerado. Agora, se nós formos um dia trabalhar numa região costeira, litorânea, aí é bem provável que o sódio esteja presente nesses solos. Não é o caso do solo do cerrado. Então, soma de base, teor de cálcio, mais teor de magnésio, mais teor de potássio. Tá? Então, qual que é a unidade? Aqui em Minas nós trabalhamos com 100 mol carga por decímetro cúbico. Tá? Importante, quando nós formos calcular lá na análise do solo, nós temos o potássio em miligrama e temos o potássio em centimol. É a mesma determinação, só que um está expresso em uma unidade e outro em outra. Quando nós formos fazer a soma de base, nós temos que somar os elementos que estejam na mesma unidade. Então, no caso aqui, é pegar esse potássio e nunca esse aqui que está em miligrama. Outro atributo de fertilidade, atributo químico, é a CTC efetiva, que é representado pelo T minúsculo. Tá? O que é a CTC efetiva? É a soma de base, que é o cálcio, magnésio e potássio, mais a acidez potencial trocável, que é o alumínio. Quer dizer o quê? Se eu fizer uma calagem e elevar o pH, quanto das cargas negativas eu estou desobstruindo ou liberando com a neutralização do alumínio. Então, isso representa CTC efetiva, ou seja, soma de bases mais o alumínio. Existe também a saturação por alumínio, né? É quanto da CTC efetiva está ocupado pelo alumínio. É um indicativo porque o alumínio, em determinadas concentrações no solo, pode ser tóxico para a planta. Então, é importante a gente saber qual que é esse valor presente, né, lá no solo. CTC-APH7, que é representado pelo T maiúsculo, é a soma de base, quer dizer, cálcio mais magnésio mais potássio, mais a acidez potencial total, que é o H mais o Al. Então, esse seria o total de cargas negativas que o solo tem disponível, né? E, por fim, um atributo bastante utilizado, assim como os demais,
que é a saturação por base, ou seja, do total de carga negativa que o solo tem disponível, quanto está ocupado por nutrientes. Isso é um indicativo da fertilidade do solo. Então, se eu tenho uma saturação por base de 70, em um outro solo uma saturação por base de 40, né, é um indicativo que o solo com a saturação por base de 70 ele está mais fértil que o solo onde a saturação por base está no valor de 40%. Então está aqui um esquema para ilustrar melhor, né, onde eu tenho só a soma de bases, onde eu tenho só as bases e a soma de base mais o alumínio, CTC efetiva representado pelo T minúsculo, e soma de base mais o alumínio mais o hidrogênio, CTC APH7 representado pelo T maiúsculo. Tá? E aí nós passamos na aula passada para vocês, para que vocês pudessem calcular alguns atributos em cima dessas análises que foram apresentadas. Então nós demos os valores, né, tá aqui os valores da análise, e pedimos para vocês calcularem esses valores que estavam aqui escondidos, né? Então tá aqui o exemplo, né? Soma de base desse solo, como que é calculado? É teor de potássio mais o teor de cálcio mais o teor de magnésio. Então tá aqui o potássio mais cálcio mais magnésio. Então dá esse valor 2,23 centimol carga por decímetro cúbico. CTC efetiva é a soma de base mais o alumínio. Então, soma de base, nós calculamos aqui 2,23 mais o alumínio. Cadê o alumínio? Aqui na análise de solo, 0,2. Então, 2,43 centimol carga por decímetro cúbico. E a CTC APH7, que é soma de base mais o H mais AL. Onde está na análise? Soma de base, já achamos, mais o H mais AL. Esse AL aqui é esse AL. Então, nós temos que tomar cuidado para não somar duas vezes. Então, é 2,23 mais 4, 6,23. Tá? Então, está aqui conferindo, soma de base 2,23, CTC efetiva 2,43 e CTC APH7 6,23. Aqui um outro exercício, né? Aqui além de calcular a soma de base, CTC efetiva e CTC APH7, nós estamos calculando também a saturação por base, que é o que? É a soma de base dividido pela CTC APH7 vezes 100, quer dizer 62,37%. Quer dizer, 62,37% das cargas negativas, que é 8,24, estão ocupadas com bases, que são nutrientes. E tem a saturação por alumínio, que é o teor de alumínio, dividido pela CTC efetiva vezes 100. Como o alumínio nessa análise é zero, né, a saturação por alumínio é zero. Então, está aí, né, os resultados desse cálculo, dessa análise. E pedimos também para vocês fazerem outras análises, né, até o slide 39. Essa tabela aqui é uma tabela de classificação dos teores. Então, se você quer saber se a CTC efetiva desse solo aqui é 5,14 centimol carga por decímetro cúbico, esse teor é bom ou não? Essa tabela que está no livro Quinta Aproximação, que eu coloquei para vocês no Classroom, vocês vão ver o livro em PDF, é um livro que nós vamos utilizar muito da agora em diante nessa disciplina, tá? Então vocês podem baixar no celular de vocês, no computador. Então está aqui 5,14 CTC efetiva. 5,14 é um teor considerado bom. De 4,61 a 8 é um teor considerado bom. E a CTC APH7, qual que é o valor? CTC APH7, 8,24. Tá? Então, 8,24, CTC APH7 é médio. Então, nós conseguimos classificar todos aqueles teores nessa tabela. Então, capítulo 5 do livro Quinta Aproximação, a interpretação dos resultados das análises do solo. Ok? Então, aqui são os outros exercícios que nós passamos para vocês. Tá? Vocês
vão passando os slides adiante, vocês mesmos vão vendo o resultado desse material. Tá joia? Então nós vamos parar por aqui. Postamos para vocês também uma atividade que é que vocês elaborem 3 perguntas e respondam em cima dessas 2 videoaulas que foram postadas no dia de hoje para vocês. Um abraço e até nossa próxima aula.